Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Leve Leitura e o tema do vídeo de hoje é 5 grandes escritoras dos séculos 18 e 19. E antes de começar esse vídeo, eu quero oferecer este trabalho às grandes mulheres que fazem parte da minha vida, às minhas irmãs, minhas cunhadas, sobrinhas, minhas amigas, a todas as mulheres que fizeram parte da minha formação, em especial a minha mãe e a minha filha. Esse vídeo é para vocês, eu amo muito vocês, admiro todas vocês e eu espero que vocês gostem do que vem por aí. E lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora, deixa ativado o sininho e você vai receber as notificações semanais dos nossos vídeos. E vamos ao tema de hoje. A escrita, além do principal meio de comunicação de todos os tempos, registra também a batalha de grandes mulheres que tiveram que lutar bravamente por um campo que era majoritariamente masculino, pelo direito de escreverem e publicarem as suas histórias, especialmente nos séculos 18 e 19, onde a alfabetização era pertencente à classe masculina e privilegiada. Com o intuito de enaltecer essas mulheres incríveis, para o vídeo de hoje eu fiz uma seleção com as 5 maiores escritoras desse período que conquistaram seu lugar na cabeça e no coração de leitores de todas as idades até os dias de hoje. Vamos começar com Mary Wollstonecraft, que nasceu em 1759. Ela era uma inglesa, escritora, filósofa e defensora dos direitos da mulher. Ela escreveu diversas obras, como romances, contos de viagem, histórias infantis, uma história sobre a Revolução Francesa. Mas o que de fato marcou a história literária da vida de Mary foi o seu trabalho, Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher, de 1792. Essa era uma reivindicação de uma obra predecessora, que se chamava Uma Reivindicação pelos Direitos dos Homens. Ela então fez um ataque à linguagem sexista dessa obra na época e foi muito atacada pela sociedade da época, não apenas pelos seus escritos, mas também pela sua vida nada convencional, onde ela defendia a bigamia, relacionamentos abertos e teve mais de um divórcio, inclusive, o que era super mal visto pela sociedade, onde mulheres divorciadas já não tinham mais a sua vez, já não eram mais respeitadas e honradas perante a sociedade, mas ela não estava nem aí, ela queria mesmo era causar. Por fim, ela se casou com William Godwin, que também era escritor, e morreu aos 38 anos de idade após dar à luz a Mary Godwin, a sua filha. Mary Wollstonecraft é considerada um dos maiores personagens do movimento feminista e as suas ideias de igualdade de gênero e a sua obra também são tidas como base para o movimento até os dias de hoje. Em 1775, nasce a nossa querida Jane Austen. Ela nasceu na zona rural da Inglaterra e aos 8 anos de idade, com a morte da sua mãe, foi viver em um colégio interno, onde ela sofria severamente as penalidades do regime, a fim de que se tornasse uma boa mulher, dona de casa e uma boa mãe de família. Só que não! Essa forte menina, aos 17 anos de idade, depois de retornar do colégio interno, escreve a sua primeira obra, Lady Susan, que era uma novela onde ela expunha relações sociais das pessoas que viviam naquela época. Ela não obteve êxito com essa sua primeira publicação, até porque mulheres escritoras daquela época não eram bem vistas e ninguém dava crédito ao que elas escreviam. Mas ela não desistiu e em 1811 ela lançou Orgulho e Preconceito, com o pseudônimo de Uma Senhora. E em 1813, Razão e Sensibilidade teve a sua vez. Hoje ela é considerada uma das maiores romancistas inglesas do século XVIII. E as obras de Jane Austen continuam ganhando o coração de leitores do mundo inteiro. Lembram da filha de Mary Wollstonecraft, a Mary Godwin? Então, ela também teve a sua vez. Ela nasceu em 1797, o mesmo ano da morte da sua mãe, 10 dias depois que a mãe morreu. Ela era filha também de um escritor, William Godwin, e inspirada pela mãe e pelo pai, Mary também foi autora, dramaturga, ensaísta, biógrafa e escritora de literatura de viagem. Ela muito cedo se casou com o poeta romântico e filósofo Percy Shelley e adotou o sobrenome Shelley, passando assim a ser conhecida como Mary Shelley. A vida de Mary foi marcada por perdas. Perdeu a mãe enquanto ainda era bebê, perdeu também depois de casada uma filha com Percy Shelley. E, diante das suas experiências de perda e luto, Mary se inspirou em histórias de possíveis experiências onde partes cadavéricas poderiam ser juntadas e trazer um corpo à vida. E então, em uma viagem de verão, Mary iniciou um conto, que logo depois se estendeu para uma obra, tornou-se um romance gótico conhecido como Frankenstein, o Prometeu moderno, ou apenas Frankenstein, como conhecemos nos dias de hoje.
Ela também enfrentou muita adversidade, sendo recusada diversas vezes por editoras e também era rejeitada no mundo literário, mas ela se negou a usar pseudônimo e conseguiu finalmente publicar sua história. E na sua segunda edição, por intermédio do seu pai, William, ela consegue ter o seu nome na capa como autora da publicação. O filme que conta a sua história, Mary Shelley, está disponível na plataforma Netflix, para quem quiser conhecer mais, saber mais sobre a vida dessa autora, e também conta alguns trechos sobre a vida da mãe dela, Mary Wollstonecraft. Em 1818, nascem então as nossas queridas irmãs Brontë, a Emily, a Charlotte e a Anne. Com o incentivo do pai delas, elas foram alfabetizadas, mas não em escola convencional, e sim em escolas de caridade. Escolas convencionais na época eram só para meninos de classe privilegiadas ou para meninas que fossem filhas de pais muito ricos, como eu já havia falado. Com a morte da mãe, muito jovem, as meninas passaram a ser criadas por sua cuidadora, que amava literatura e enchia a cabeça das meninas de fantasias, de histórias. E ela também foi a primeira que incentivou que as meninas escrevessem. Regadas por essas histórias que eram contadas por essa cuidadora, as meninas finalmente começaram a escrever os seus próprios contos e romances. Inicialmente, elas publicaram contos e romances com pseudônimos masculinos, que eram esses: Currer, Alice e Action Bell. Mesmo assim, elas não tiveram muito sucesso. Emily Brontë, em 1847, lança então O Morro dos Ventos Uivantes, onde foi o seu primeiro sucesso. E apesar de ter muitas críticas na época, principalmente por ela ser mulher, ninguém segurou essa história e ela acabou se tornando um clássico inglês. E ultrapassou os séculos, chegando até ser o meu livro clássico preferido. Eu não poderia deixar de fora uma romancista brasileira, porque em 1825 foi a vez da Maria Firmina dos Reis, uma maranhense natural de São Luís, que foi considerada a primeira romancista brasileira a publicar um livro. A sua educação formal veio através de seu primo, que também era escritor, Sotero dos Reis. E em 1859, ela escreve o seu livro mais conhecido, Úrsula. Úrsula traz diversas críticas a respeito de questões de gênero, de classes sociais e de raça. E o que foi mais inovador é que a história se passa com seus protagonistas sendo escravos, uma coisa que não acontecia na época, principalmente pós-abolicionista no Brasil. Ela também usou um pseudônimo, uma maranhense, e sempre manteve a sua postura de escritora anti-escravagista. Em 1847, ela também foi aprovada em um concurso, ocupando a cadeira de instrução primária, sendo a primeira professora maranhense concursada. Ao se aposentar, ela fundou em sua própria casa a primeira escola mista e gratuita do Maranhão. Eu achei a história dessa brasileira incrível e fechou a nossa lista com chave de ouro. Como tantas outras batalhas, grandes mulheres tiveram que lutar pelo seu direito de escrever, de publicar e de serem reconhecidas no mundo literário. E assim encantar gerações com suas grandes obras. Ao meu ver, são mulheres sendo mulheres, maravilhosas. E agora eu quero que vocês me contem qual dessas escritoras vocês mais gostam. Tem alguma aí que vocês não conheciam? Eu não conhecia a Maria Firmina dos Reis e fiquei muito envergonhada por isso, porque ela é uma brasileira romancista e como assim que eu não conhecia? Mas passei a conhecer a partir de agora e super admirar essa mulher. Vocês acrescentariam mais alguém? Gostaram da lista? O que vocês acharam dessas mulheres? Conta pra nós aí nos comentários. Para finalizar esse vídeo, eu não poderia deixar de homenagear esta grande mulher, o qual eu admiro imensuravelmente, que teve que batalhar as suas batalhas para conquistar o seu lugar de admiração e respeito, cujo amor e dedicação pelo que faz deve ser sim evidenciado e enaltecido. É você, minha amiga Cleo, nós te amamos muito, esperamos que esse presente literário aqueça o seu coração com essas histórias incríveis e traga mais alegria para os seus dias. Muito obrigada por fazer parte da nossa família Leve Leitura e muito obrigado pelo seu trabalho e dedicação conosco. Um beijo grande, nós te amamos. Espero que você que assistiu até aqui tenha gostado desse vídeo. Um beijo grande para vocês e tchau!